Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai ser sobre um jeito mais gentil, mais compassivo, de cuidar do nosso bem-estar mental. A gente vai explorar a ideia de que para se sentir melhor não precisa de nenhuma revolução do dia para a noite, sabe? Mas sim de uma série de pequenos e carinhosos passos. Muitas vezes, quando alguém está passando por um desafio de saúde mental, pode parecer algo definitivo, uma condição permanente com a qual a gente só precisa aprender a conviver. Essa pergunta, será que isso é para sempre, acaba pairando na mente de muita gente. É aquela sensação de estar num lugar sem saída. Mas e se a gente mudasse essa perspectiva? Em vez de ver a saúde mental como um estado fixo, um diagnóstico final, vamos pensar nela como uma escala. Sabe, existem pontos de maior dificuldade e pontos de maior bem-estar. O ponto crucial aqui é que pensar desse jeito devolve poder para a gente. Se estamos em um ponto da escala, significa que podemos nos mover para outro. Isso nos dá a chance de fato, mudar as nossas vidas. E olha só, a ciência confirma isso. Esses dados aqui são muito animadores. Exercícios, por exemplo, podem diminuir os sintomas para mais de 75% das pessoas. A terapia ajuda até 80%. E o que é realmente impressionante é este dado aqui. Para pessoas com depressão, só o fato de tratar a insônia resultou na melhora completa dos sintomas para 87% delas. É muita gente. A mudança, então, não é apenas possível. Com as ações certas, ela é até provável. Ok, então se a mudança é possível, por que às vezes parece tão difícil? Bom, a resposta muitas vezes está no jeito que a gente tenta mudar. Vamos mergulhar um pouco no que a gente pode chamar de armadilha da força de vontade. Acontece mais ou menos assim, né? A gente sente aquela onda de motivação e de repente traça um plano gigantesco. Vou correr uma maratona, vou acordar às 5 da manhã todo dia, vou mudar minha dieta radicalmente. A força de vontade até que ajuda por um tempo, mas planos tão grandes assim, eles são exaustivos. E o resultado mais comum é o esgotamento, a desistência e, o que é pior, um sentimento de desânimo que é ainda maior do que antes. Então, qual é a alternativa? Existe uma abordagem muito mais eficaz e, sinceramente, muito mais gentil. É a regra do 1%. E para ilustrar isso, tem uma história incrível da equipe britânica de ciclismo. Eles eram considerados um dos piores times. Aí, chegou um novo treinador que, em vez de exigir um esforço sobre-humano, buscou melhorias minúsculas, de apenas 1%. Coisas como, por exemplo, pintar o interior das vans para manter as bicicletas mais limpas, ou otimizar os uniformes para ter mais conforto. Pequenos detalhes. O resultado? Eles se tornaram campeões olímpicos e venceram o Tour de France várias vezes. O poder por trás dessa estratégia é pura matemática, é o efeito composto. Uma melhora de só 1% todo dia pode não parecer muita coisa, mas, ao longo de um ano, o efeito acumulado é impressionante. A gente fica 37 vezes melhor. É a mágica dos ganhos pequenos, consistentes e que vão se somando. Pensa nisso como se fosse uma bola de neve. Lá em janeiro, a gente começa a tomar vitaminas e ganhar 1% a mais de energia. Em fevereiro, a gente usa essa energia extra para estabelecer um limite saudável no trabalho. Isso dá mais 1% de energia. Em março, adiciona uma caminhada de 10 minutos. Cada pequena mudança não só melhora o nosso dia, como também dá mais recursos para o dia seguinte, tornando a vida mais fácil e não mais difícil. Agora, antes da gente explorar algumas ideias práticas, é fundamental entender como fazer esses novos hábitos realmente darem certo, né? Como fazer eles durarem. E existem 3 princípios bem simples para isso. Primeiro, comece pelo mais fácil de todos. Qual mudança exige menos esforço ou parece mais gostosa de fazer? Começa por aí. Segundo, cria um sistema. Se a ideia é tomar um suplemento, deixa ele bem visível, do lado da xícara de café. A ideia é diminuir qualquer dificuldade. E terceiro, acompanhe o progresso. Um simples X num calendário pode ser uma coisa incrivelmente motivadora, de verdade. Certo. Agora que a gente já tem essa estrutura, vamos ver algumas ideias. Mas olha, lembre-se, isso não é uma lista de tarefas para cumprir, tá? É um menu de opções gentis para escolher só uma para começar. Para o nosso corpo, as ações podem ser muito, muito simples. Que tal pegar 10 minutinhos de sol logo de manhã? Isso ajuda a regular nosso ciclo de sono e dá mais energia. Ou talvez adicionar só um vegetal a uma refeição, sabe? Nutrir o corpo sem grande esforço. Ou até mesmo uma coisa tão simples como ter uma plantinha em casa pode nos conectar com a natureza e acalmar a mente. São pequenos gestos com impacto real no nosso bem-estar físico. E para a mente, as mudanças também podem ser mínimas. 1 minuto de meditação por dia. Deixar de seguir aquelas contas em redes sociais que fazem a gente se sentir mal. Trocar o celular por um livro antes de dormir. Ou simplesmente usar o tempo no trânsito para respirar de forma mais calma e consciente.
A conexão humana, nossa, ela é um dos maiores indicadores de felicidade que existem. E para nutrir isso, não precisa de grandes gestos. Uma mensagem de texto para um amigo, planejar um encontro para o futuro, ou simplesmente dizer a alguém o quanto aquela pessoa é importante. Isso pode fortalecer tanto os laços quanto o nosso próprio bem-estar. E aqui talvez esteja uma das ferramentas mais poderosas de todas: mudar o jeito que a gente fala com a gente mesmo, criar uma regra interna de não se ofender, substituir aqueles pensamentos radicais de eu sempre erro ou eu nunca acerto por uma visão mais flexível, e trocar a palavra fracasso por ainda não. Eu ainda não aprendi a fazer isso. É uma mudança tão sutil, mas que transforma tudo. E esta é a mensagem central de toda essa nossa conversa. O objetivo não é se sobrecarregar com uma lista de novas obrigações. A meta é escolher uma coisa só, a mais fácil, a mais convidativa, e praticar até que ela se torne parte da rotina sem esforço nenhum. Então, para a gente fechar, fica esta reflexão bem carinhosa. Não sobre amanhã, nem sobre a próxima semana. Sobre hoje. Qual é um pequeno, minúsculo e gentil passo que parece possível dar agora mesmo? A jornada da mudança não começa com um salto, ela começa com um passo.